A igreja na África está mostrando para o mundo e quer mostrar, inclusive, no próximo sínodo, como é a igreja de Jesus Cristo. E aí com alguns pontos trazidos aí, inclusive uma matéria da CEI Digital, como, por exemplo, a África rejeita as uniões de mesmo sexo, segundo a doutrina e a Bíblia. E aí um detalhe, não pela cultura, que quiseram dizer, por exemplo, que a cultura está em desenvolvimento, precisa entender isso. Não é pela cultura. E aí vem um arcebispo de Bamenda, de Camarões, Dom Andrew Nikia, disse que a igreja na África não é influenciada pela cultura ao recusar mudanças controversas levantadas pelo sínodo, da sinodalidade que vai acontecer em outubro. O veemente não da África em relação a tópicos polêmicos como bênçãos a casais do mesmo sexo e a ordenação de diaconisas foi guiado pelas Escrituras e pela doutrina da igreja, disse o bispo. Não puramente pela cultura do continente que ele disse ter sido descrita como inferior, e colocou aqui entre aspas. Então, em discurso feito no dia 23, nos debates sinodais semanais, o purpurado falou sobre as reuniões que os delegados africanos ao sínodo da sinodalidade fizeram antes da primeira fase do sínodo e como isso, de fato, foi importante. Os participantes falaram a uma só voz sobre os tópicos que escolheram do Instrumento Laboris, documento de trabalho para o sínodo. E aí diz o bispo, quando fomos ao sínodo, ficou claro que a África tinha de assumir a responsabilidade pelo seu próprio destino. Sabíamos que tínhamos de fazer ouvir a nossa voz na primeira fase do sínodo, logo no início. Não estava falando puramente a partir de um contexto cultural, aqueles delegados que ali se encontravam. A África, continua entre aspas, falava a partir do pano de fundo das tradições dos nossos padres e do pano de fundo da doutrina da igreja. É importante frisar muito isso. Aquilo que a igreja organizou em colaboração com a Conferência dos Superiores Maiores da África e Madagascar. Continua. Ao apresentarmos os nossos pontos de vista no sínodo, portanto, não queríamos ser vistos como apresentando pontos da África por causa da cultura de onde viemos. Não é isso que está em jogo aqui. Continua. Nossa posição não teve nada a ver com cultura. Tratava-se de fidelidade à verdade, fidelidade ao que Cristo ensinou. Tratava-se de fidelidade ao que os apóstolos transmitiram às gerações. Então isso é muito enfático, né? Muito forte. Então a verdade ensinada pela igreja de Jesus Cristo ali com o seu fundamento apostólico. Fidelidade ao que os apóstolos ensinaram. Fidelidade àquilo que é próprio da cultura, não da cultura, aquilo que é próprio da tradição da igreja, da fé da igreja, que está manifestado nos santos. Então, interessante porque ele chamando a atenção para isso, a gente sente a necessidade de ir à Sagrada Escritura, a gente sente a necessidade de ir aos padres da igreja, a necessidade de ir aos santos. Ele disse que na preparação para a sessão de 2 a 29 de outubro de 2024, portanto agora, os africanos continuarão guiados tanto pela doutrina da igreja como pelas escrituras. E, entre aspas, a África vai como uma só voz, falar em nome do povo africano a partir de duas perspectivas.
Portanto, não aceitamos a ideia que as pessoas nos dizem que argumentamos a partir de cultura e que viemos de uma cultura que ainda está em desenvolvimento e por isso não entendemos certas coisas. Pelo amor de Deus, isso foi um absurdo dito a eles. Imagine o tempo, a história que tem a África, eles não entenderem de cultura ainda, uma cultura que está se desenvolvendo. Qual é a cultura? Uma cultura imposta? Então isso é um dos erros absurdos. Na verdade é um preconceito contra a igreja na própria África. E ele combate, não estamos aqui por questão de cultura e desenvolvimento. Dom Nikia, não sei a pronúncia certa como é, que também é presidente da Conferência Episcopal Nacional de Camarões, enfatizou que teologia é teologia, argumento é argumento, independentemente da superioridade cultural, e defendeu a posição dos delegados africanos no sino da sinodalidade sobre a questão das uniões de pessoas do mesmo sexo. A África não estava defendendo uma ideia cultural, disse ele. A África defendia a doutrina que a igreja tem há 2000 anos. Quando começamos a discutir a ideia de abençoar tais uniões, a posição da África nas discussões foi um veemente não. Segundo ele, os argumentos dos bispos africanos se baseavam no que a Bíblia diz sobre os atos praticados por pessoas de mesmo sexo. Ele disse que a África também rejeitou veementemente a fidúcia súplicas, a palavra do bispo, documento publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, da Santa Sé, que permite tais bênçãos e casais em situação irregular. Disse ele, voltaremos à segunda sessão com a mesma rejeição veemente desse documento, disse o arcebispo. Sobre a posição à ordenação de mulheres, que também é um dos temas polêmicos nas conversações do sino, da sinodalidade, o arcebispo disse, a nossa igreja tem uma tradição. Repito, a nossa igreja tem uma tradição. Dom Niké disse que uma das questões às quais a África disse um veemente não no sínodo da sinodalidade em curso é o uso da ideia de tenda. No lema usado pelo sínodo da sinodalidade, que diz assim, alarga tua tenda. Interessante a observação dele com relação a esse tema. Eu estou falando aqui, bispo africano, com relação à África. Vimos de um continente fragmentado, um continente onde todos vêm pescar, mas quem vive nesse continente não tem peixe para comer. É um continente quebrado e maltratado, é um continente que tem sido assediado e desprezado, e, no entanto, esse continente só vê tendas no contexto de quando vagamos por aí carregando caixas nas nossas cabeças como refugiados. Não corremos como refugiados na Igreja Católica e, portanto, as tendas para nós têm um significado muito depreciativo. Para nós, as tendas significam refugiados que estão em fuga, perseguidos por predadores e por aqueles que querem roubar as nossas riquezas. E aí diz ele, rejeitamos a tenda. Muito forte isso que está dizendo o bispo Dom Niqueia. Vimos de um continente fragmentado, não dá essa questão da tenda. A África é uma família. A igreja continua a ser uma família de Deus e continuamos a promover essa ideia da igreja como uma família de Deus. E continua, nós, os bispos e membros que participamos do sínodo, não estamos vendo nada no contexto da criação de uma igreja africana, disse ele. A igreja é a igreja de Cristo e penso que precisamos nos opor aos políticos que nos dizem que é hora de criar uma igreja africana. Nada de igreja africana, a igreja é a igreja de Jesus Cristo. Então, está aí a palavra desse bispo africano, está aí a participação no sino da sinodalidade, mas deixando claro que a África, nos novos tempos, vai trazer para o mundo a verdadeira face da Igreja de Jesus Cristo. Que assim seja.